Meus amados e queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês, sejam todos bem-vindos a mais um momento de palavra de vida aqui no nosso canal no YouTube. Eu sou seu irmão em Cristo, Neemias Santos, e quero louvar a Deus pela sua vida e pela sua preciosa atenção. Compartilhe o nosso canal, participe conosco, deixe os seus comentários, o seu like e divulgue com os seus amigos, com os irmãos da igreja e com seus familiares. Estamos entrando em mais um tempo e um momento onde vamos fazer uma exposição da palavra de Deus. Eu tenho certeza que o Senhor nosso Deus continuará falando ao nosso coração e nos abençoando de uma forma preciosa e toda especial. O tema de hoje que desejo tratar com vocês no Palavra de Vida traz por título Consertando as Redes. No ano de 2016 eu escrevi um livro com este título, onde nós traçamos uma rota mostrando a chamada dos discípulos e alguns estágios da sua chamada e da sua vida diante da vocação que o Senhor Jesus estava vocacionando cada um deles naquele momento. E eu quero expressar algumas coisas que estão contidas dentro desta mensagem tão importante para nós. Mas antes nós vamos orar, pedir ao Senhor que nos abençoe nesse momento de palavra de vida. Amém? Bondoso e eterno Deus, Pai querido, em nome de nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo, Teu Filho, Pai, nós queremos Te louvar e Te agradecer por tal oportunidade tão especial. Estamos iniciando mais uma palavra de vida, Senhor, que seja para a Tua glória, que seja para a Tua honra e para o Teu louvor. Alcance a vida dos meus irmãos que me acompanham aqui em nosso canal no YouTube. Abençoe o lar de cada um dos Teus filhos, suas famílias. Abençoe a igreja que eles fazem parte, abençoe o ministério de cada um, a vossa liderança, que o Senhor venha prosperar grandemente a vida dos Teus filhos. Assim nós te pedimos, Senhor, o nosso coração vai se inclinar para a Tua palavra, pedimos a Tua ajuda. Fala conosco, Pai, por Tua bondade e por Tua misericórdia, em nome do Senhor Jesus. Amém. Ô glória, bendito seja o nome do Senhor nosso Deus, né? Queridos, vamos então para o Evangelho de nosso amado Senhor e também Salvador Jesus Cristo, segundo o registro de Marcos. Segundo o registro de Marcos. O capítulo que nós vamos ler é o capítulo 1. Agora, os versículos serão do 14 ao 20. Passo a ler. E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galiléia, pregando o evangelho do reino de Deus, e dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no evangelho. E andando junto ao mar da Galiléia, viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. E Jesus lhes disse: vinde após mim, e eu farei que sejais pescadores de homens. E deixando logo suas redes, o seguiram. E passando dali um pouco mais adiante, viu Tiago, o filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco, consertando as redes. E logo os chamou. E eles, deixando o seu pai Zebedeu no barco com os jornaleiros, foram após ele. Muito bem, glória ao nome do Senhor. Deus seja louvado por essas verdades tão claras, da Bíblia Sagrada. Queria que você olhasse para esse texto, por exemplo, no versículo 14, quando diz: e depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galiléia.
Aqui nesse ponto você pode anotar, tomar nota de uma expressão muito importante na vida ministerial, principalmente. A palavra aqui é ética ministerial. Ética ministerial. Sempre houvera uma ética ministerial entre a pessoa de João o Batista e a pessoa do Senhor Jesus. Vejam que o Senhor Jesus só vai dar início ao ministério, ele só vai começar ali na Galiléia pregando o evangelho do reino de Deus, quando ele soube que João estava preso. Podem perceber nos evangelhos que o Senhor Jesus não invadiu o campo ministerial de João Batista e não deu início ao seu ministério tendo João o Batista em evidência, pois o tempo era de João o Batista. O mesmo acontece com João Batista quando em João capítulo 1, verso 20 a 22, as autoridades de Jerusalém enviaram ao deserto da Judéia sacerdotes levitas para perguntarem a João se ele era o Cristo. E João, com muita humildade, com muita ética e sabiamente, ele disse: eu não sou o Cristo. Ele também disse: eu não sou o Cristo, eu não sou o profeta, eu não sou Elias, eu sou a voz do que clama no deserto. Com isso ele estava dizendo: nem a voz é minha, porque ele disse: eu sou a voz do que clama. Ele não diz: eu sou a voz que clama. Em Mateus capítulo 3, verso 11 a seguir, João Batista dá um relato sobre o seu ministério. Ele disse: eu vim para vos batizar nas águas. Eu vos batizo com água para a remissão de pecados. Agora, quando ele fala de Cristo, ele diz: aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, observe que sempre há uma ética entre João e Cristo, Cristo e João, e esse é o primeiro ponto que a gente pode aprender nesse versículo 14. Encerrando o versículo 14, ele fala pregando o evangelho do reino de Deus. No 15, ele diz que o reino está próximo e utiliza a expressão arrependei-vos e crede no evangelho, mostrando que a dinâmica da pregação continua a mesma que João está pregando em Mateus capítulo 3, verso 1, 2 e 3, no deserto da Judéia, e que será a mesma que Pedro vai pregar em Atos capítulo 2, do verso 22 a 36, e vai abertamente declarar no verso 37 e 38, sobre a necessidade de crer, a necessidade de se arrepender, para também obter o perdão dos pecados, a remissão dos pecados, e serem batizados para a glória de Deus Pai. Então, a forma que o Evangelho foi pregado, continuou sendo pregado e deve continuar sendo pregado. Nós não podemos omitir da humanidade, do ouvido das pessoas, a importância de crer, de se arrepender, para confessar e aceitar a Cristo Jesus como Senhor e Salvador pessoal de sua alma. Quando chegamos então ao versículo 16 a 20, ele começa então a comissionar, a chamar, a escolher algumas pessoas que vai então compor o seu colégio apostólico futuramente. Nesse caso em específico, Marcos capítulo 1, versículo 16, o texto está dizendo que andando Jesus junto ao mar da Galileia, viu. Mas o que o Senhor viu? Ele viu Simão, ele também viu André. Agora, se você for ao versículo de número 19, e passando dali um pouco mais adiante, viu. Mas o que o Senhor viu? Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão.
Bom, pelo menos 3 coisas nós podemos aprender com essa questão do Senhor Jesus viu. Bom, primeira coisa que o Senhor nos ensina quando aparece 2 vezes a expressão que ele viu. Primeiro, ele viu o Pedro, mas ele também viu o seu irmão, o André. Ele viu o Tiago, mas ele viu também seu irmão João. Observe que esse viu 2 vezes que aparece aqui, 16 e 19, mostra-nos 3 grandes lições. O que o Senhor Jesus viu? O Pedro e o André, o Tiago e o João, o que implica dizer que eles estavam juntos, o que também implica dizer unidade no trabalho, unidade de propósito. Isto é uma das características da Igreja de Cristo. Jesus viu que o Pedro e o André, assim como o Tiago e o João, trabalhavam juntos, tinham unidade no trabalho. Não existia carreira solo entre o Pedro e o André, o Tiago e o João, mas sim unidade naquilo que eles faziam. A segunda coisa que nós podemos aprender com esse Jesus viu, do 16 e também do 19, é que ele viu o Pedro e o André, o Tiago e o João ocupados. Eles estavam ocupados. Isso implica dizer que antes de Jesus chamar, ele vê. E ao ver, ele sabe, ele percebe, vai diagnosticar se estão ocupados, se estão fazendo alguma coisa. No processo de chamado, é sempre bom estar ocupado. O Senhor não chama pessoas ociosas. O Senhor chama pessoas que têm disposição para fazer alguma coisa, que já está fazendo, ou que está se envolvendo, ou envolvida já com alguma coisa. Que é meio difícil você chamar alguém que não está fazendo nada, e será que fará depois de ter sido chamado? Então, primeiro ele vê para ver a unidade, segundo ele vê no sentido de vou chamar porque está fazendo alguma coisa. Eles estavam ocupados. Observe que o versículo de número 16 diz que eles estavam lançando a rede ao mar porque eram pescadores. Já o versículo de número 19 diz que eles estavam no barco consertando as redes. O Pedro e o André lançavam a rede ao mar. O Tiago e o João consertavam as redes. Observem que ambos os textos revelam a ocupação, o envolvimento. Se não estão lançando, os outros estão consertando, mas sem fazer nada não estão. Estão ocupadíssimos com aquilo que estão exercendo como função, porque eram pescadores. Você está ocupado na obra de Deus? As suas mãos estão cheias das coisas de Deus? Você está fazendo a vontade de Deus? O Senhor pode falar com você hoje e chamar para uma grande obra, porque você é uma pessoa envolvida com a obra de Deus, você ama, né, o Senhor Jesus em primeiro lugar e por extensão a obra de Deus ao ponto de estar fazendo alguma coisa, ou de vez em quando você aparece na obra de Deus? Saiba que o Senhor não tem compromisso com quem não tem compromisso com Ele. E se você está na obra e não está fazendo de acordo com a vontade dEle, isso pode lhe custar muito caro. Fazendo uma paráfrase de Jeremias 48, versículo de número 10, quando diz: ai daquele que faz a obra do Senhor fraudulosamente,
Em uma outra versão ainda diz um pouco mais duro, relaxadamente. Ou seja, nós não podemos fazer a obra de Deus de qualquer maneira, de qualquer jeito. Precisamos realmente amar o Senhor acima de tudo, de todas as coisas, e também fazer a obra do Senhor com amor, com carinho, com entrega, com sacrifício, a fim de que o nome do Senhor seja então glorificado na nossa vida. Então, essas lições nós podemos aprender aqui nesse texto, quando Cristo viu Simão e André, unidade de propósito, quando Cristo viu Tiago e João, unidade de propósito, quando Cristo viu Simão e André, Tiago e João, eles estavam ocupados, estavam fazendo alguma coisa. Agora você percebe que o Tiago e o João, eles estavam consertando as redes, já o Pedro e o André estavam lançando as redes ao mar. As redes nada mais são ou eram, no contexto de sua época para os discípulos, o seu instrumento de trabalho. Nós poderíamos fazer uma paráfrase apenas de uma forma análoga, dizer que se representam os nossos dons e talentos. A ferramenta de trabalho de Pedro e de André era a rede. A ferramenta de trabalho de Tiago e de João era a rede. Então o Pedro e o André estão trabalhando usando a ferramenta, a rede. Já o Tiago e o João estão consertando a ferramenta, que é a rede. Nós já sabemos que a ferramenta de trabalho deles eram as redes. E a nossa? Nós estamos como Pedro e o André, que está usando a ferramenta de trabalho, lançando a rede ao mar para pescar? Porque esta rede é o evangelho que nós pregamos. O mar é o mundo e os peixes são as almas, e nós somos os pescadores, os ganhadores de alma. Estamos ganhando almas para Cristo? Estamos levando a sério a tarefa suprema da igreja, que é a evangelização e a obra missionária? Você está ganhando alma para Jesus? Nesse mês de junho de 2022, de janeiro até aqui, estamos na metade do ano. Quantas almas você levou à presença de Cristo? Quantas pessoas você ganhou para Jesus? E para quantas pessoas você falou do amor de Deus, aquele que salva, que cura, que liberta, que transforma, que prepara o mais vil pecador para ir morar no céu? Quantas almas você tem para apresentar? Cuidado para você não ficar envolvido com tantas coisas relacionadas à igreja e ao reino, e a principal você deixar de canto. Cuidado com os seus olhares críticos, com as suas palavras críticas, com os seus apontamentos críticos, sem nenhum fruto na sua vida para apresentar ao Senhor. Agora, o Tiago e o João, eles não estão lançando a rede, mas eles estão consertando as suas redes. Por quê? Porque as redes eram o seu instrumento de trabalho. E existe um momento na nossa vida que não dá para você pescar, não dá para você lançar a rede ao mar, não dá para você ir em busca de uma pesca maravilhosa. Existem momentos na nossa vida que nós temos que pegar o instrumento de trabalho e consertar. Porque se eles não consertassem as redes, eles não teriam uma pesca maravilhosa. Então, quando o nosso trabalho não está dando resultado, é hora de parar e consertar a rede. Talvez o seu trabalho não está sendo frutífero, porque as suas redes precisam ser consertadas. Você que prega, que ensina, que lidera, que pastoreia, você que foi chamado na área do louvor, da adoração, sabendo que Deus tem contigo este ministério, talvez não está acontecendo nenhum resultado no seu trabalho, porque as suas redes precisam ser consertadas. E isso nós aprendemos aqui.
Existem pessoas que as suas redes, as suas ferramentas de trabalho estão prontas, estão afiadas, estão debaixo da unção do Espírito, estão debaixo de momentos de oração, de entrega, de quebrantamento e com muito poder e autoridade no nome de Jesus, cheios do Espírito Santo, vão ao mar e conseguem trazer resultados. Mas existem outros que entendem que esse momento a maré não está para peixe, então é hora de consertar as redes, que é colocar a vida no altar, voltar à santificação, voltar à oração, voltar à consagração, voltar ao devocional, voltar à intimidade com Deus, para receber do Senhor poder e autoridade, unção, revestimento, para que quando voltarmos ao mar alto, termos uma pesca maravilhosa para a glória, a honra e o louvor do Senhor nosso Deus. Esta é a palavra de vida que o Senhor deu a nós no dia de hoje. Como que está a sua rede? Não se esqueça, Jesus viu, Ele está vendo a sua unidade de propósito, Ele está vendo a sua ocupação e Ele está vendo as suas ferramentas de trabalho. Coloque-as no altar do Senhor, na presença do Senhor, para que o Senhor possa te ajudar e você voltar a pescar. Em nome de Jesus, quem tem chamada de Deus não pode ficar parado. Precisamos produzir em tempo e fora de tempo. Vamos orar nesse momento ao Senhor nosso Deus. Pai querido, Pai bendito, em nome de Jesus, neste momento, Senhor, nós ministramos aqui a Tua palavra ao coração da Tua querida e amada igreja. Senhor, alcança a vida deste meu irmão, desta minha irmã, deste obreiro da casa do Senhor, deste líder, deste pastor, deste homem de Deus, desta mulher de Deus, deste ministério, desta liderança e desses liderados. Rogo a Ti pela instrumentalidade de cada irmão, cada irmã, que o Senhor, pela Sua graça, tem escolhido e levantado nesta terra para usar as suas vidas. Ajude aqueles que estão no campo, trabalhando, pregando, evangelizando, ganhando almas para o Teu reino. Reveste-os de poder e de autoridade. Usa-os de uma forma extraordinária para a glória e o louvor do Teu nome, para que haja frutos, ó Deus, resultado do seu trabalho. Espírito Santo, ajuda a vida desse meu irmão, dessa minha irmã, que carece, que necessita ser convencido pelo Senhor para o conserto das suas ferramentas de trabalho, para que as mesmas sejam, ó Deus querido, consagradas pelo Teu Espírito, para que ao retornar às atividades, com uma unção tremenda e poderosa, e colhendo os frutos de um trabalho feito com temor e com muito amor ao Senhor, que é vivo e que reina para todos sempre. Eu abençoo a vida de cada um dos Teus filhos, com paz, com saúde e com prosperidade, no poder do nome de Jesus, que assim seja, para a glória de Deus Pai. Amém. Graças a Deus. Deus em Cristo te abençoe. Fique com esta mensagem e até o nosso próximo encontro aqui no nosso canal no YouTube, Palavra de Vida para a glória de Deus. A paz do Senhor Jesus a todos.